Oi todo mundo, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de um mês do Felipe. Contar pra vocês como foi a minha experiência, como que foi esse primeiro mês, que normalmente é bem difícil e não foi diferente comigo. Vamos começar desde quando a gente chegou em casa. Assim, quando a gente chegou em casa foi aquela, pra mim, pelo menos na hora que entrou no carro, foi um pouco tenso, assim, porque eu não sabia nada. Pra mim o bebê conforto tava tudo largo, ele ia se machucar, não tava nada certo, eu tava super nervosa. O pior de tudo é quando a gente chega em casa logo depois, nos primeiros dias, pelo menos pra quem fez cesárea, que foi o meu caso, você tá com dor, você mal tá conseguindo levantar da cama e você tem que fazer tudo. Você precisa levantar, você precisa dar banho, você precisa dar de mamar, você precisa cuidar, enfim, precisa fazer tudo. E você tá com dor, então não é fácil, assim, primeira semana é a pior. Ele nos primeiros dias, nos 2, 3 primeiros dias foi tranquilo, apesar de tudo isso. Ele dormia, ele mamava e dormia somente, ele não acordava à toa só pra mamar. Dormia exatamente 3 horas e pouquinho, super tranquilo. Porém, quando ele tava com 7 dias, ele começou a ter cólica. Pois é, ele começou muito cedo. Eu acredito que ele tenha começado a ter cólica logo no início, assim, por conta dele ter ficado na UTI. Eu contei isso no relato de parto, que ele ficou na UTI nos primeiros dias por conta de ter nascido meio cansadinho e tudo. Então, eles deram NAN pra ele lá. Eu acredito que tenha sido isso que acabou prejudicando e acabou dando cólica nele, porque normalmente o leite materno não dá cólica. Enfim, no 7º dia ele tava chorando, e eu e o Dinei não sabia o que fazer. A gente não sabia se era cólica, a gente não tinha certeza, né, se era cólica. A gente achava, mas não tinha certeza, porque ele era muito novo e todo mundo falava que 7 dias não tem cólica, né. Então a gente ficou meio confuso, sem saber o que fazer. Aí nesse primeiro dia a madrugada inteira, ele deve ter começado o chororô umas 8 horas, 9 horas da noite, ele foi parar de manhãzinha, era de madrugada na verdade, 3, 4 horas da manhã, a gente ficou o tempo inteiro com ele nessa noite, de um lado pro outro, a gente não sabia o que fazer. A gente comprou chupeta, vocês sabem que eu não queria dar chupeta pra ele, a gente comprou chupeta, a gente comprou NAN, porque a gente ficou, não pode ser possível, será que meu leite não tá fazendo efeito, ele tá com fome, vamos dar o NAN pra ele pra ver se ele melhora. Demos NAN, de acordo com o que a UTI mandou. Claro que não adiantou, né, porque era cólica, ele tomou, lógico, mas não adiantou em nada. Por outro lado, deve ter piorado, coitadinho. E a gente deu de tudo e tal, até que 4 horas da manhã ele resolveu dormir, ficou tranquilo, passou bem o dia seguinte inteiro. Mas foi 10 horas da noite do dia seguinte, ele de novo começou a ter muita dor, e chorar. E eu e o Dinei desesperado de novo, ele foi até 10 horas da manhã do dia seguinte. Até que a gente resolveu dar o Funcalme, que é um remedinho em pó, que é natural e tudo, não tem problema dar. Inclusive depois a gente perguntou pro pediatra, óbvio, se poderia, e ele disse que sim. Nisso 10 horas da manhã ele tomou o Funcalme, porque eu não queria dar, mas já faziam 10 horas que ele tava gritando, chorando, berrando, esperneando, então a gente deu e ele dormiu. Nisso que ele dormiu, eu e o Dinei pegamos ele e levamos no pediatra, no pronto-socorro. Isso era num domingo, claro que não ia ter nenhum pediatra sem ser do pronto-socorro. E tava super vazio, foi super tranquilo, fomos atendidos na hora, porque era recém-nascido, ele só tinha 8 dias. Então, na hora que ele atendeu a gente, na hora ele já fez os exames e falou, é cólica. E receitou um remedinho pra ele, pra dar de 4 em 4 horas, que é o Simeticona. Inclusive a gente tá dando pra ele até hoje. O Simeticona é um remédio tranquilo de dar pra criança, porque não atinge nenhum outro, não vai pra nenhuma outra parte do corpo, ele vai direto pro intestino, então não faz mal, não prejudica nada do corpo, nada assim por ser remédio, sabe? E claro, ninguém quer ver o seu filho sofrendo, então se o médico disse que ia adiantar, a gente deu. Ele receitou 2 gotas de 4 em 4 horas. E disse que caso, se ele tivesse com muita dor e nada, o Simeticona não tivesse resolvendo, a gente poderia estar dando Funcalme pra ele. Enfim, passamos esses dias todos
com ele desse jeito, até que consegui marcar o pediatra pro retorno, pra ver se o peso tava tudo bem com ele. Quando ele tava com 19 dias, nós passamos no pediatra, que vai ser o pediatra dele mesmo, né? Pelo menos é o que a gente acredita que vai ser o pediatra dele fixo. Então, nesse pediatra a gente falou, contou toda a história pra ele, tudo o que aconteceu, que a gente tava dando simeticona. E ele disse que poderia sim continuar dando simeticona, porém ele pediu pra gente aumentar o tempo de espaçamento entre uma medicação e outra. Ele pediu pra gente dar 4 gotas de 8 em 8 horas. E também passou o Colikids, que é um remédio para cólica para criança que chegou no Brasil recentemente, acho que foi ano passado. Ele é muito conhecido na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, pelo que eu li na internet, ele já sai do hospital, a criança já sai do hospital tomando ele, assim como o Aditil, que é um outro remédio que toda criança sai tomando, que é vitamina. Nós começamos a dar esse Colikids torcendo que resolvesse, porque, gente, Colikids é bem carinho mesmo. E aí ele receitou 5 gotas por dia e pelo que eu vi na internet, eu pesquisei, é o que todos os médicos receitam, são 5 gotas por dia, de preferência com o estômago vazio. Enfim, começamos a dar isso e foi melhorando, graças a Deus. Não que ele não parou 100%, mas diminuiu. Ele não tá tendo mais cólica de madrugada, ele tem cólica só durante a noite, assim, não é todos os dias, não dura assim várias horas, é 3 horas, às vezes 1 horinha, às vezes meia horinha só ele tá com dor, a gente já dá um pouquinho, já vira um pouquinho de bruço, sacode um pouquinho, faz uma massagenzinha na barriga e tal e já resolve. Não sei se foi o Colikids, se foi o Fundicalma, se realmente tá melhorando já o intestino dele, já tá tudo ficando no lugarzinho bonitinho, mas resolveu. E a gente vai continuar dando até a próxima consulta, pelo menos, para garantir. O pediatra também disse que o bebê pode ter até o 3º mês de cólica ou até os 45 dias. Então, enquanto a cólica, a gente foi melhorando e foi ficando mais fácil e tudo mais. A primeira outra coisa que mudou foi que a gente deixava ele dormindo no carrinho. Agora ele tá aqui no carrinho, tá do meu lado, inclusive. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem sim, aqui no vídeo, ó. Aqui é o carrinho dele, que ele tá dormindo aqui do meu lado, porque eu vou gravar o vídeo pra você. E tem mais vídeos pra gravar, então eu prefiro que ele fique pertinho de mim, apesar de ter a babá eletrônica. Mas se precisar, pra eu não ter que parar de gravar, às vezes se ele precisa mamar, só pego ele aqui rapidinho. Nos primeiros dias ele tava dormindo no carrinho no nosso quarto. Isso pra gente tava cômodo, mas eu não imaginava que seria tão melhor quando ele fosse pro berço, porque hoje em dia ele já está no berço. Muita gente vai dizer que é muito novo, muita gente vai dizer que estava errado eu colocar no carrinho como quarto, que tinha que ter sido desde o início no berço. Enfim, as opiniões são bem aleatórias em relação a isso, mas nós preferimos nos primeiros dias deixar ele com a gente, porque a gente não tinha uma babá eletrônica e eu tenho medo de não ouvir o choro dele, porque o choro dele é bem baixinho, ele não faz escândalo quando ele acorda, ele dá aquela choradinha assim, bem de leve. Parece, como diz o meu marido, ele fala que parece um gatinho miando, então a gente não consegue ouvir. Não dá mesmo pra ouvir do quarto, mesmo nosso quarto sendo praticamente porta com porta. A gente tem que ter a babá mesmo. Então, qualquer choraminguinho dele, porque ele resmunga bastante enquanto dorme, ele é muito resmungão. Então ele tá dormindo e ele fica resmungando, então qualquer resmunguinho dele eu já acordava. Isso estava me prejudicando muito, porque eu acordava várias e várias vezes, não só nas vezes que ele mamava, e sim todas as vezes que ele resmungava. Eu basicamente não dormia. Quando a gente ganhou a babá eletrônica da minha prima, tem uma semana mais ou menos, ele foi pro berço. E foi aí que eu percebi toda essa diferença de conseguir dormir melhor, porque agora ele resmunga e eu não acordo. Até porque, não que eu não escute, eu escuto com a babá, daria pra escutar, mas não é tão alto, não é do meu lado, então tipo, não adianta eu não vou ficar levantando da minha cama cada resmunguinho, né? Então eu só acordo na hora que ele realmente tá chorando pra mamar. Assim que ele completou 1 mês, como faz 1 mês e 1 semana, eu já vou falar. Assim que ele completou 1 mês, ele começou a dormir melhor. Assim, ele fica acordado mais horas durante o dia,
horas. Aí ele fica acordado durante o dia, tem vezes que ele não quer dormir, ele fica lá acordado quietinho no cantinho dele, a gente fica brincando com ele, ele fica deitadinho no berço, no carrinho, quietinho na dele. Mas ele aumentou a quantidade de tempo dormindo. Tipo, antes ele tava dormindo de 3 em 3, de 2 em 2, às vezes de 1h30 em 1h30. Como eu tô dando a amamentação sobre livre demanda, quando ele quer mamar, ele mamava. Então, às vezes, tipo, de 1 em 1 hora, de 1h30 em 1h30. O que eu li que também é muito comum para os bebês, assim, logo no início. Inclusive nesse calor todo, porque eles têm muita sede, óbvio. Assim como a gente, né? E o único meio dele de se alimentar e dele se matar a sede é no peito. Então, com leite é isso que ele vai querer. Enfim, agora ele tá dormindo mais tempo. Ele não chegou ainda uma noite inteira dormida, mas eu acho que não falta muito. Já teve 2 noites que ele dormiu da meia-noite às 5. Aí depois ontem, nessa noite agora que passou, ele dormiu das 11 às 4 e pouquinho. Então ele tá aumentando o tempo assim de dormida. E tá com 5 horas, aí das 5 horas ele acorda, né, 5 horas de dormida. Mas eu acredito que isso vai aumentar e logo logo ele já perde essa mamada da madrugada. Em questão de acostumar com ele em casa, a gente já super acostumou, já faz parte aqui, né, a gente já tá super acostumado. Eu tô conseguindo dormir um pouquinho mais, o Dinei também, ele consegue dormir um pouco mais. Nos primeiros dias não, por conta daquela cólica toda que ele tava, que foi bem difícil, assim, vamos dizer... Depois da primeira vez que ele teve cólica, até uns 20 dias de vida dele, a gente sofreu bastante com a cólica. Agora tá melhorando. E a gente tava revezando, que foi até o que o pediatra sugeriu pra gente revezar pra não ficar muito puxado, nem pra um e nem pro outro. Então uma noite era ele que ficava com ele na madrugada com a cólica, até sarar, e depois era eu. A gente ficava revezando, assim conseguia dormir melhor. Lógico, a gente saía do ambiente, fechava as portas pra abafar o som, porque ele chorava realmente muito. Mas não tem muito o que fazer, os dois ficarem em cima dele, os dois não vão estar descansados direito. Principalmente eu não vou estar descansada direito, porque eu não posso não estar, porque senão não produzo leite. Então, foi isso. Ele é muito bonzinho, apesar da cólica. Tirando a cólica, ele é super bonzinho, ele não faz nada assim... que, sei lá, como posso... Tudo bem que ele só tem 1 mês, né? Ele ainda não tem como fazer nada de errado, né? Mas ele é muito bonzinho, ele é bem tranquilo, ele vai no colo das pessoas tranquilamente, ele não fica chorando à toa. Ele chora mesmo quando ele quer colo, quando ele quer mamar, essas coisas. Como todo bebê, a única maneira dele se comunicar é essa. E o primeiro mês não tem muito além disso do que falar. Eu tive bastante coisa até por conta da cólica. Ele já engordou, ele engordou bastante. Assim, na consulta com 19 dias ele já tinha engordado meio quilo e crescido meio centímetro. O que o pediatra disse que é ótimo, porque tinha engordado meio quilo do que ele nasceu. Então, normalmente perde um pouco na primeira semana, depois que ele vai engordar. Então, talvez ele tenha engordado mais do que meio quilo, né? Ele já tinha engordado meio quilo, crescido meio centímetro e com certeza agora ele já tá pesando muito mais. Eu e o Dinei acreditamos que ele deve estar pesando já uns 4 quilos por aí. Mas a gente só vai ter certeza dia 9, que é o nosso retorno no pediatra. E aí com 2 meses eu falo melhor pra vocês se ele já engordou bastante e tal. Mas a gente já percebe que sim, ele tá bem mais gordinho, as roupinhas já não estão servindo direito. Ele tá maior, ele tá mais fofinho. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Quem quiser pode ver até no vídeo do tour pelo quarto dele. Eu mostrei ele no finalzinho. Vocês vão perceber a diferença dele no vídeo do room tour e pro agora que eu vou mostrar pra vocês. Claro que agora ele tá dormindo. Não vai adiantar mostrar eles pra vocês agora com ele dormindo. Mas assim que ele acordar e que ele não estiver chorando, que ele vai acordar chorando com certeza, querendo mamar, eu faço um takezinho dele pra vocês verem como ele tá bem maior e bem gordinho e bem fofinho. E é isso, foi assim nosso primeiro mês. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa assim, porque eu não sei muito o que dizer no update do mês, né? Vocês me deixam aqui nos comentários me perguntando, que no próximo vídeo eu respondo. Eu vou fazer todo mês, pelo menos eu acredito, até ele completar 1 ano. Isso é legal até pra mim, pra ele, pro meu marido, pra gente ter de lembrança, é bem bacana. Então...
Eu vou continuar fazendo todos os meses. Se vocês quiserem saber alguma coisa específica, é só deixar nos comentários aqui embaixo, que assim eu posso falar no próximo vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que foi, bebê? É. É. Ei. Ei. Também ajudar a gente a ficar. Já que você começou tudo nas redes sociais, vamos aproveitar as nossas redes sociais aqui do Bless também. A gente vai ter a Daniela Martinez Detetive que vai ficar atrás pra gente minuciosamente, desde o primeiro passo,